tem? 17. 17, olha aí, ó. Então, dos 15, né, dos 14 que eu comecei a namorar, e logo no ano seguinte eu engravidei, né, me apaixonei, achei que era o amor da minha vida, eu fui morar com ele, deixei minha família. Então, assim, bem diferente, né? Então, não tinha, dos 14 até os 24, não tinha nada disso de perspectiva de ser pastora, de estar na igreja. Porque, na verdade, é assim, eu sempre tive aquela chama, né, no coração. E eu sabia, meu pai é pastor, né, minha mãe da igreja, meus tios, minha irmã. Mas sabe aquela coisa de quando a coisa aperta e você corre para Jesus? Então, acontecia muito isso, né? Quando eu fui abandonada, né, eu fui abandonada pelo pai da Bi. E aí eu tava muito envergonhada. E aí eu tentei fugir, né? Mas o Senhor, ele sempre nos age. Sim. E aí depois, né, com o tempo, eu me envolvi com outra pessoa, engravidei do Ian, né? E aí já com 19 anos. E aí foi um período que eu quis entrar numa depressão. Naquela época a gente não falava sobre depressão. Hoje fala-se muito, né? Não sabia o que era. Não sabia o que era depressão, né? Enfim, e aí depois... E aí ficava nisso. Ia pra igreja, voltava da igreja, ia pro mundo, ia pra igreja. Não tinha essa convicção que o outro tá falando, né? Não tinha essa convicção. Até ter passado realmente, assim... Lá pelo Vale da Sombra da Morte, eu quase morri, né? E aí foi onde eu realmente vi que Jesus me amava e que eu precisava realmente desse amor e me entregar pra ele, fazer alguma coisa. E aí é quando eu conheço o Rô, né? Com 24 anos, né, amor? Te conheci, começamos a namorar, ele lá em BH. A gente, eu tenho que contar essa história aqui. Conte à vontade. Pode contar. A palavra é sua. Pode contar. Em 2008, nós nos conhecemos na casa de uma amiga minha. Leca, um beijo pra você, andei com ela também. Tá gravidíssima, linda, né? Minha mãe na fé. E aí a Leca tinha me convidado pra eu ir na casa dela. E aí a gente se conheceu por um acaso na rua, porque o Espírito Santo é assim, quando ele quer que as coisas aconteçam, ele coloca pessoas na nossa vida. Conheci ela por um acaso, a gente começou a criar uma amizade, e aí um dia eu fui na casa dela, e aí o Rô chegou lá com o nosso amigo Leandro, né? Finado Leandro, nosso amigo precioso. E aí, naquele dia, quando eu encontrei com ele, gente, é o Senhor, menina. Amor à primeira vista. Foi. Eu abria o portão que ele entrou, e aí a gente começou a conversar. Eu falei, gente, esse menino é muito de Deus. É totalmente diferente dos rapazes que eu já tinha me envolvido. Esse rapaz é muito de Deus. E aí, a gente ali conversando e tal, e eles começaram a falar sobre um acampamento. Olha só, acampamento, tem igrejas de Jesus. Fazem acampamentos. Façam acampamentos. É muito bom. Fazem acampamentos. E aí, eles falando sobre acampamento e tal, e aí elas me convidaram para o acampamento. Eu falei, eu não sei se minha mãe... Eu mentia tanto, era uma pessoa tão mentirosa, que minha mãe não acreditava mais em mim. E era a época do carnaval. A minha mãe falou, conheço. Vai pra alguma micareta, micarana aí, esses pantaletos da vida. Minha mãe falou, não vou deixar. Que eu cheguei em casa e fui contar pra minha mãe. Aí esse meu tio abençoado e a minha falecida avó estavam lá e falou, dá uma chance pra menina. Aí minha mãe, não sei, dá uma chance pra menina, deixa ela ir. Ela vai estar com outras pessoas da idade dela, ela quer recomeçar. E aí minha mãe falou, tá bom. Então, porque eu já tinha as duas crianças pequenas, né? Minha mãe falou, então tá bom, eu vou ficar com as crianças e você vai. E naquele acampamento, gente, eu fui tão ministrada, porque assim, não fui com o intuito de ter alguma coisa com ele, eu fui porque eu sentia uma chama, eu queria estar no meio daquele povo, sabe? Aquelas meninas jogando uno, tomando tereré, e conversando e falando de Jesus. E aí nós fomos, aí teve a penúltima noite uma fogueira, eu me reconciliei ali. E foi incrível as coisas que o Senhor começou a fazer. E aí eu compartilhei com uma outra amiga, a Ana Paula, tá aqui na live, a Paula. Passado alguns dias eu falei pra Paula que... Também conheço a Paula. Aí, ó, a Paula é nossa coordenadora do Carisma. E eu falei pra Paula, Paula, aquele seu amigo, ele tá indo embora, que ele tava voltando pra BH, né, pro segundo ano dele. Eu falei, e eu tô apaixonada por ele. E aí ela falou pra mim assim, amiga, só, o não você já tem. Aquilo me marcou muito. Ela falou, o não você já tem.
Eu falei, o que eu faço? Ela falou, fala pra ele. Eu, como que eu vou falar pra ele? Eu voltando pra Jesus com 2 filhos. Então, todas as vezes que eu fui conversar com ele, eu falava assim, porque eu tenho 2 filhos. Era, Ney, uma barreira que eu colocava. Tipo assim, não olha pra mim porque eu tenho 2 filhos. Sabe? E eu vejo isso muito. A gente atende muitas meninas, não vai me solteiras. querer, já tem mãe. Exatamente. Eu sou mãe já. A gente atende muitas meninas, né? Eu tenho esse tempo de gabinete com elas, que elas falam isso, né? E eu falo, não, gente, se você tá na posição... Se você tá realmente, sabe, servindo a Jesus, vivendo a palavra, o Senhor, ele faz as coisas assim. E aí, eu fui escrever uma carta pra ele, né? Naquela época a gente namorava por carta. Escrevi uma carta pra ele. Mas antes, um dia eu tava no trabalho, eu tive coragem, na época do MSN, pelo amor de Deus, eu não quero saber o que é isso. Não. Era o MSN. Eu mandei pra ele, era o final do expediente, mandei falando. E aí eu fui embora, no outro dia cheguei, fui pra casa, aí no outro dia voltei pro trabalho, porque eu não tinha computador em casa, nem celular, né? Aí a minha amiga que trabalhava comigo falou, e aí, você já viu o que ele respondeu? Eu falei, eu não tenho coragem. Ela falou, abre lá. Quando eu abri, eu tenho impresso, gente, eu tenho impresso as nossas conversas. Eu tenho impresso as nossas conversas. Ele falou pra mim assim, eu também não paro de pensar em você. Meta. Um sorriso desse, lindo, um sorriso desse, uma alegria dessa, é impossível esquecer. Né? E aí nós começamos a namorar por casa, né? E aí o Rô, quando ele chegou, eu falei, e agora, né? Aí ele me batizou. Ele que me batizou, foi tão lindo. Nosso filho vai batizar, o Pedrinho vai batizar domingo, assim. Eu falo, gente, tô tão emocionada. Batizei a família toda. E o Rô foi me discipulando. A esposa, os filhos, é mesmo, cara. E o Rô foi me discipulando. Gente, não tinha beijo na boca. No primeiro ano de namoro nosso, né, amor? A gente não beijava na boca. A gente tinha eu tinha tanta vontade de conhecer esse Jesus, sabe? Que a gente ficava conversando tanto. E aí... Sem beijo, meninas. Sério, gente. Beijar é muito bom, mas era muito gostoso esse tempo que a gente tinha, né, minha vida. Mas esperar é melhor ainda. E aí teve um dia, até o senhor trouxe a memória que um dia eu chamei ele pra gente conversar, um dia que a gente ia começar realmente, que a gente ia namorar, que ele ia lá conversar, ele foi conversar com a minha mãe, eu não tenho mais pai, ele conversou com meu avô e com meu irmão, ele foi me pedir namoro. Só que um dia antes, a gente sentou, a gente passou uma tarde inteira conversando, antes de assumir relacionamento. E quando eu contei tudo pra ele, eu falei, eu preciso contar toda a minha história, toda a minha vida pra saber se é isso mesmo que ele quer, porque eu sabia que ele era pastor. E aí, ele começou a chorar. Aí eu falei, o que eu fiz da minha vida? Pra que eu fui abrir minha boca? Caraca. Tudo. E aí, amor, fala que eu gosto de ver você falando. Porque Ó! você chorou.